Boa tarde a todas e todos, né? Sejam todas e todos muito bem-vindos ao seminário, né? Coloca aqui do programa de pós-graduação em Física Aplicada do Departamento de Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Né? Hoje nós temos a honra aí de ter como palestrante o Felipe Monteiro. Né? Para quem não o conhece, né? Felipe é ex-aluno, né, do curso de licenciatura em Física aqui da Rural, né? Trabalhou aí com o professor Miranda, que vai poder falar mais sobre ele, né? Então, Felipe, a gente agradece muito, né? Retornando aí à casa, né? Então, eu passo agora a palavra para o professor Miranda, né? Para ele fazer as honras da casa aí, e depois a gente tem, então, o seminário. A palavra é toda sua, Miranda. Graças. Ok, boa tarde. Obrigado, Anderson. Cumprimentar todo mundo do Departamento de Física, aí, na pessoa do nosso diretor, o professor Pedro Figueiredo, e cumprimentar todas as pessoas que estão vindo de fora, e ver o pessoal aí ligado ao Observatório Nacional. Um grande abraço para essa grande instituição, nessa maravilhosa cidade, né? E praticamente a minha segunda casa, porque eu morei no Rio de Janeiro, fiz o meu mestrado aí na PUC, gosto muito do Rio de Janeiro. Um grande abraço para a doutora Daniela Lázaro e a doutora Terezinha Rodrigues, parceiras num convênio oficial entre o Observatório Nacional e a Universidade Federal Rural de Pernambuco. E é um prazer muito grande estar no colóquio de hoje do Departamento de Física, porque isso tem não só um viés científico da prova que a Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, apoia a formação de massa crítica para a ciência, mas também tem um viés muito emocional, porque o Estado de Pernambuco está recebendo um presente da ciência brasileira, que é a instalação de um observatório de pesquisa instalado no sertão de Pernambuco. E esse observatório ele é um campus avançado do Observatório Nacional, essa instituição que é a mais antiga instituição do Brasil, né? E Pernambuco ganhou esse presente, obviamente, por conta das condições do sítio, né? Da localização, da questão de ser um local seco e escuro e tudo mais, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos em território pernambucano um observatório astronômico que estuda os asteroides próximos à Terra, né? Em rota de colisão com a Terra, como a gente diz, que é o OASE, o Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica. E nós, como professores da Universidade Rural, temos essa relação, inclusive para, em parceria com o Observatório Nacional, fazer atividade de divulgação científica e popularização da ciência. O Observatório de Itacuruba, o OASE, participa como polo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E nós, em parceria com o Observatório Nacional, nós sempre estamos lá na última semana de outubro, recebendo não só a população da cidade, como levando professores e estudantes que não conhecem o observatório ainda. E o Observatório de Itacuruba também é parceiro da Universidade Rural, num evento que nós criamos juntos, chamado Semana de Popularização da Ciência do Semiárido. Sempre no primeiro semestre de cada ano, nós, junto com o OASE, escolhemos uma cidade da região da seca, no semiárido, para fazer uma atividade de divulgação da ciência. E nesses dois eventos, o de outubro e o de maio, no primeiro semestre, uma das atividades obrigatórias é uma visita ao Observatório do Sertão de Itaparica. De tal maneira que fazem 10 anos que o Observatório Nacional abre as portas para receber a população de Pernambuco e de outros estados, que nós levamos de outros estados. E numa dessas visitas, nós levamos um grupo de estudantes que estavam terminando o curso de Física na Universidade Rural, né? E nessa visita estava aí o Felipe Vieira de Melo Monteiro, nosso querido Felipe, que será o palestrante de hoje. E, especialmente nessa visita que nós fizemos, a professora Daniela Lázaro aceitou que todos nós, quando saímos do observatório, depois da visita, ela aceitou que o Felipe ficasse como convidado. Ele passou a noite e a madrugada lá, acompanhando a pesquisa da equipe do ASE.
E claro que ele já tinha assim uma intenção de fazer pós-graduação, mas eu acho que essa visita fez com que Felipe ficasse mais apaixonado por essa área de pesquisa. Depois ele pode reforçar isso, né? E de tal maneira que assim que terminou o curso, ele fez a seleção para o mestrado no Observatório Nacional, e lá ele fez o mestrado. Sei que foi um belo trabalho, que inclusive eu acompanhei. Depois ele fez o doutorado, também outro belo trabalho, publicou uma série de artigos e agora está fazendo o pós-doutorado dele. Então a gente pode dizer que com orgulho é uma prata da casa, o Felipe, que foi para o Rio de Janeiro fazer o mestrado, o doutorado, e agora está fazendo o pós-doutorado com dados colhidos do Observatório do Sertão de Itaparica, que é um observatório usado por pesquisadores de vários países, né, e que está em solo pernambucano. Eu quero também cumprimentar a Plícida Arco Verde, que está aí, que também é outra aluna do Departamento de Física, que formou-se um ano e meio depois do Felipe, fez a seleção para o mestrado, foi para o Rio de Janeiro e está terminando o doutorado, né? E nós temos também um aluno do Instituto Federal de Pesqueira, o Wesley, e temos pessoas de outros estados, como a Issa, como o outro Wesley, que são do Ceará. Então, esse observatório está ajudando a formar cientistas, né, na região Nordeste. E eu quero também dizer que Felipe foi o primeiro monitor do nosso projeto de extensão, Desvendando o Céu Austral. Felipe está na história do nosso projeto. Então, fico muito assim, orgulhoso e emocionado, porque esses meninos que são assim, frutos da boa formação do Departamento de Física da Universidade Rural, mas são pessoas que nós conhecemos de perto, que não são apenas pesquisadores, são pesquisadores de pessoas que gostam do ensino, da educação, fizeram um belo trabalho de extensão. Então, Felipe, é muito bom te ver, é um orgulho você estar terminando o seu pós-doutorado. Oxalá nós possamos, depois que você e outros tantos, Plícida, Wesley, nós possamos conseguir que em Pernambuco e no Nordeste consigamos abrir vaga de concurso para formar um núcleo de pesquisadores na área de pesquisa do observatório, porque é um observatório de padrão internacional que está em solo pernambucano. E as universidades da região precisam abrir um grupo de pesquisa nessa área, né? E para mostrar que a pesquisa vai ser de altíssima qualidade, queremos ver a sua palestra aí, viu? Boa sorte, boa palestra. Obrigado, Miranda. Obrigado mil vezes. Agradeço a todos aí a Anderson, Miranda, a todos aí pelo chamado, né, pelo convite. É uma honra mesmo estar apresentando aqui para meus antigos professores, né, Pedro Hugo, Miranda, entre outros. Então, isso que Miranda falou é muito, muito importante mesmo. Esse núcleo, né, do Observatório Nacional, que está instalado em Itacuruba, né, que eu vou falar mais na minha apresentação, é um centro de pesquisa, né, de ponta, que não deixa a desejar a nenhum outro observatório do mundo. Então, a gente faz pesquisa, publica em revistas internacionais do mesmo grau, né, dos grandes observatórios. Então, a pesquisa que a gente faz é de altíssimo nível, né, buscando aí uma compreensão do nosso sistema solar e propriamente dos pequenos corpos, né, que é os nossos alvos, né, na nossa pesquisa. Então, entender um pouco melhor sobre os asteroides é entender, primeiramente, a evolução e a origem do nosso sistema solar, a origem da Terra. Segundo, entender também como a Terra recebeu materiais voláteis, a água, de onde veio a água. Então, os asteroides podem responder a essas perguntas. A própria origem da vida na Terra pode estar associada aos impactos de asteroides e cometas. Além disso, os asteroides eles exercem um certo risco para o nosso planeta, então a gente tem que monitorá-los, tem que conhecê-los. Então, é uma série de fatores que colocam o nosso observatório, né, o Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, em um pedestal, né, em um local fundamental para a ciência e para a defesa planetária, certo? Então, deixa eu ver. Já agradeci a todos, mais uma vez agradeço pelo convite.
Eu peço desculpa desde já, porque, Jairo, professor Jairo, obrigado pela presença, tudo bem? Então, eu vou pedir desculpa porque a apresentação está em inglês, porque esse mês setembro e outubro para mim foi bastante corrido, teve 2 congressos, um nacional e um internacional. Eu vou fazer uma palestra também em uma outra universidade do exterior, então acabei juntando tudo e fazendo uma apresentação, né, em inglês, com os slides em inglês, para não, enfim, o tempo, né, curto, não deu para fazer 2 apresentações. Pois bem, eu vou compartilhar aqui a tela, alguém me avisa se vocês estão vendo. Ok, vocês estão vendo minha tela? Minha apresentação? Sim. Estamos sim. Pronto, então vou começar aqui. Então, o título da minha apresentação é justamente a caracterização física de asteroides, né, próximos da Terra, os NEOs, feito, né, no Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, né, o OASE. Então, esse trabalho, né, atualmente eu sou pós-doc no Observatório Nacional. Miranda não sabe, mas meu pós-doc foi renovado, então acabou um ano de pós-doc, mas agora eu tenho mais um ano pela frente. Então, tenho mais um gás aí de sobrevivência na ciência daqui para frente. Esse trabalho, a minha orientadora do mestrado e doutorado foi a Daniela Lázaro, né, que é a pesquisadora do Observatório Nacional e coordenadora do OASE, junto com Terezinha, né, são coordenadores do Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica. Daqui para frente só vou falar OASE, para não ficar muito longo. E eu citei aí também os colegas, né, que fazem parte desse trabalho, que sem eles, né, é uma equipe que, por exemplo, as observações são feitas, todo mundo faz as observações, eu observo objetos que são do trabalho do Eduardo Rondon, da Plícida, do Marcelo, enfim, a gente faz, né, as observações, então, de maneira conjunta, né, no observatório. Então, essa equipe, junto com os técnicos do OASE, né, são 2 técnicos atualmente, que é o Ayrton Santiago e o Juliano. Os 2 são moradores de Itacuruba, né, se formaram no Instituto Federal do campus de Floresta, né, são graduados lá, graças a esses campos, né, espalhados no Agreste, no Sertão. Então, essa apresentação... Opa, não está passando. Então, essa apresentação eu vou fazer uma introdução, depois falar sobre o projeto Impacton, sobre o observatório, sobre o OASE, e a nossa pesquisa, né? Quais as propriedades físicas que estamos interessados e como nós buscamos, né? Como nós procuramos investigá-las, e também falar sobre os resultados desses meus 7 anos de trabalho no Observatório Nacional, colhendo dados, né, adquirindo dados no OASE, certo? E também algumas perspectivas finais para esse próximo ano, certo? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ok. Vocês estão vendo a minha imagem? Sim, estamos vendo a sua imagem porque... e estamos vendo também o slide. Ok, obrigado. É porque eu não estou vendo, só está aparecendo na minha tela, eu estava com essa dúvida. Pois bem, então, vamos lá, né? Os asteroides, né? O que são esses asteroides? São rochas, são pedregulhos que estão espalhados no nosso sistema solar, e eles provavelmente são fragmentos, restos do que sobrou da formação dos planetas do nosso sistema solar. Então, a maioria desses objetos, eles estão concentrados, né, na região que a gente chama de cinturão de asteroides, ou cinturão principal de asteroides, que está localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter. Nesse diagrama, né, do sistema solar interno, a gente pode ver aqui, a órbita mais externa é a órbita de Júpiter, né, em azul aqui são objetos troianos de Júpiter, eles estão no caminho orbital de Júpiter, nos pontos lagrangianos de Júpiter, e mais ao centro nós temos o cinturão em verde, que são todos esses pontinhos verdes são asteroides, são catalogados mais de 700 mil asteroides, só nessa região. Então,
como eu disse, o cinturão está entre as órbitas de Marte, aqui, e a órbita de Júpiter, e mais ao centro nós temos a órbita da Terra, Vênus, Mercúrio e o Sol. Em vermelho são os alvos, né, são os asteroides próximos da Terra, os NEOs, né, da sigla em inglês, que nós estamos interessados em estudar, né? O foco principal, não que a gente não estude os asteroides do cinturão principal, mas o nosso foco principal, principalmente o meu foco, é nos asteroides próximos da Terra. Nessa região, né, no cinturão principal e também na região dos NEOs, existem asteroides de diversos tamanhos, formas, asteroides que vão desde asteroides que são chamados também meteoroides, aqueles com tamanhos de centímetros a poucos metros, até aqueles como Ceres, que tem quase 1000 quilômetros. Então, Ceres é um dos poucos que atingiram a forma esférica, isso porque tem massa e gravidade suficiente para que houvesse a deformação do corpo, né, em direção a um formato esférico. E por isso ele foi classificado como um planeta anão, né, justamente por ter atingido essa forma esférica. Né. A maioria dos asteroides não, tem uma forma mais irregular. Um outro que tem uma forma aproximadamente esférica é o Vesta, isso porque tem um tamanho de mais de 500 quilômetros, né, esse é o diâmetro efetivo dele. Então, esses corpos maiores conseguem, né, atingir uma forma esférica ou uma forma oblata, né, uma coisa assim. Então, essas imagens são bastante incríveis, né, porque foram feitas por sondas espaciais, né. Essa sonda, a sonda Dawn, né, a sonda Dawn visitou Vesta em 2011 ou 2012, se eu não me engano, e depois visitou Ceres em 2015, né? Ceres, que é o maior, foi considerado por muito tempo o maior asteroide do sistema solar, e depois foi classificado como planeta anão. Então, é bastante interessante estudar Ceres por conta de diversos fatores, inclusive sua composição, entre outros fatores. É engraçado é que Ceres ele foi considerado um planeta, né? Logo no início nos primórdios, quando Ceres foi descoberto, né? Foi o primeiro asteroide a ser descoberto, e ele, justamente entre as órbitas de Marte e Júpiter, pensava-se que ele era o planeta que estava faltando naquela região. Só que, com o passar do tempo, né, foram descobrindo-se cada vez mais objetos naquela região, e depois se viu que ela estava bastante recheada, né, de outros objetos que foram, assim, classificados como asteroides. Pois bem, então, aqui tem mais outras imagens de asteroides que foram visitados, né, por diversas sondas espaciais. Então, é interessante ver os diversos formatos desses objetos, tamanhos, neles, na superfície dele, você pode ver muitas crateras, ou seja, a forma do objeto, o tamanho, as crateras são resultado da sua formação e da evolução, né, desse objeto ao longo do tempo, a evolução colisional deles, que modifica, né, sua estrutura, sua órbita, seu período de rotação e outras características físicas. Pois bem, na região dos NEOs, que é a região em vermelho que eu falei, que são aqueles objetos que se aproximam ou cruzam da órbita do nosso planeta, né? Então, até agora no início de outubro desse ano, nós temos aí conhecidos cerca de 27 mil NEOs, né, que foram descobertos. Desses objetos, eles são separados em grupos baseados em suas características orbitais, certo? Por exemplo, de maneira geral, né, eu posso dizer que as classes são divididas no subgrupo Amor, Apolo, Áten e Átira. O subgrupo Amor, por exemplo, os asteroides que fazem parte desse grupo, eles têm órbitas que são totalmente externas à órbita da Terra, certo? Ou seja, já tem que ter um semi-eixo maior do que 1, né? O semi-eixo da Terra é 1, que é a unidade astronômica, a distância, a separação, né, entre a Terra e o Sol. Então, se ele tem que ter uma órbita externa à órbita da Terra, logo, o semi-eixo maior desses asteroides tem que ser maior do que 1, né? Então, é nesse sentido que os grupos são subdivididos, né? Então, o Átira, por exemplo, já é uma população de asteroides em que os seus membros têm a órbita totalmente interior à órbita da Terra, né? Então, os subgrupos, né, mais perigosos, por assim dizer, são o subgrupo Apolo e o Áten. Por quê? Porque eles têm asteroides que cruzam a órbita do nosso planeta. Então, já tem que ficar mais de olho neles, até porque a maioria deles são classificados também como asteroides potencialmente perigosos. Como eu digo aqui,
no texto, cerca de 2.200 asteroides foram classificados como asteroides potencialmente perigosos, ou PHAs. Ou seja, é uma classificação dentro da população de NEOs. Esses objetos eles têm que ter tamanhos maiores do que 150 metros, né? Ou seja, que tem um poder de destruição considerável, né? Se atingir a Terra, e também tem que ter uma aproximação da Terra de menor ou igual a 0,05 unidades astronômicas. Então, assim é classificado esse subgrupo aí. O interessante é que essa população, ela está próxima da Terra, ela é mais, digamos assim, mais fácil de ser observada, porque os asteroides estão mais próximos, logo estão mais brilhantes, né, mais fáceis de se observar, porém, apenas menos de 10% desses objetos têm propriedade física conhecida, ou seja, isso é bastante preocupante. Então, nós queremos conhecer mais, né, o nosso objetivo é conhecer mais sobre esses objetos. Pois bem, então a taxa de descoberta desses objetos é cerca de 6 objetos por noite, ou seja, 2.500 objetos por ano. Como a gente pode ver aqui, esse gráfico que mostra a taxa de crescimento, a gente pode ver aqui que já ultrapassou os 25 mil, né, como mostrei o valor exato, 26 mil, quase 27 mil objetos. A maioria deles são objetos pequenos, né? Pequenos significa que quanto menor, mais difícil de detectar, né, primeiramente, por serem mais fracos. Então, quase todos os asteroides com tamanhos maiores do que 1 quilômetro já foram descobertos. Dificilmente se irá encontrar um objeto com tamanho maior do que 1 quilômetro. Mas esse número de 27 mil objetos ainda provavelmente é muito pequeno. A gente tem muito que observar ainda no céu para poder fazer um catálogo, um censo dessa população, para assim a gente se proteger, né, e conhecer mais sobre o nosso sistema solar. Então, os pequenos está sendo um objetivo dos grandes observatórios de se pesquisar por esses objetos, que são os que mais fornecem perigo para o nosso planeta. Como eles são mais numerosos, existe uma chance maior de colisão desses objetos. Então, por que estudar esses objetos? Eu já falei no início algumas coisas, mas de maneira mais científica, posso dizer que os asteroides, eles podem fornecer informações sobre a origem do nosso sistema solar, como eu disse, porque eles são pecinhas, né, blocos que ajudaram a formar os planetas, né? Então, estudar sua composição, suas propriedades, é interessante para saber como o sistema solar evoluiu, por exemplo, até porque a composição dos asteroides próximos da Terra e dos asteroides do cinturão principal revelam muito como era a nebulosa planetária e o disco planetário que deu origem aos planetas. Isso porque mais próximo do Sol a gente vai encontrar materiais refratários, né, silicatos, materiais mais reflectivos e por aí vai. Enquanto na parte mais externa nós vamos ter objetos com mais ricos em carbono, material volátil, água e por aí vai. Então, estudar eles é saber como é que os objetos se formam com material orgânico, material volátil, foram criados, né, formados mais distante do sistema solar, ou seja, no cinturão principal ou mais distante ainda, e como é que a gente encontra objetos próximos da Terra com essas características. Ou seja, deve ter um mecanismo de transporte, de tirar esses objetos das regiões mais externas, ou seja, do cinturão principal ou além dele, para regiões mais próximas da Terra, né? Ou seja, tem um processo, fenômenos físicos que ocorrem que trazem esses objetos para regiões próximas da Terra. Então, a população de NEOs é uma população transiente. Os objetos que estão aqui próximos da Terra, eles não estão aqui desde o início da formação. E sim, eles foram vindo no decorrer, né, dos milhares de anos, né, uns milhões de anos. Então, além disso, essas aventuras espaciais que estão sendo cada vez mais, estão avançando cada vez mais, né, os asteroides podem fornecer, né, certas paradas para armazenamento de material, né, de combustível e por aí vai, né, para futuras explorações espaciais. E também, por fim, né, como eu falei já antes, esses asteroides, eles fornecem um certo perigo para o nosso planeta, então a gente tem que conhecê-los bem. Então, sobre essa questão do perigo, a gente viu que na história, né,
muitos desses objetos já atingiram o nosso planeta. No início da formação da Terra, isso foi constante, isso foi, né, bastante frequente, tanto é que se pensa que os estudos mostram que asteroides primitivos, cometas, podem ter trazido material volátil, orgânico, água para o nosso planeta, né? Então, isso porque já foi comprovado dinamicamente que no passado, até por contagem de crateras na Lua e na Terra, que a Terra foi muito impactada logo nos primeiros milhões de anos de vida do planeta, do nosso planeta. Mas na história recente, também temos tido eventos de impacto, claro que numa frequência menor para os maiores, né, porque a Terra é constantemente bombardeada por fragmentos menores, né, meteoroides, coisas da ordem de centímetros, né, de tamanho, porém, asteroides maiores realmente diminuiu bastante a frequência de impacto. Mas a gente pode considerar aí o maior evento da história recente foi o evento de Tunguska, na Rússia, que ocorreu em 1908, né, que liberou energia de cerca de 12 megatons, ou seja, isso é cerca de 1000 vezes a energia liberada na explosão de Hiroshima, no Japão, por exemplo, né? Então, outro evento foi o de Yucatán, no México, né, que considera-se que foi o evento que contribuiu para a destruição da vida dos dinossauros e de parte da vida na Terra, né? Então, mais recentemente, a gente teve esse evento, né, bastante bonito, que aconteceu novamente na Rússia, só que próximo da cidade de Chelyabinsk, né, em 2013, né? Esse evento foi bastante interessante porque esse impacto com o objeto a uma velocidade hipersônica de cerca de 60 mil quilômetros por hora, né? E esse impacto com o objeto com a atmosfera gera uma variação abrupta ali da pressão, né? E desloca o ar a uma velocidade muito superior à velocidade do som, causando, né, uma onda de choque, um estrondo sônico, né, que foi escutado como uma explosão, seguido depois de uma explosão. Isso porque essa onda de choque, né, provoca um aquecimento do corpo, né, que a gente vê como essa bola incandescente, que é devido justamente a essa compressão adiabática, né, um fenômeno termodinâmico, né, que aquece. É muito menos, o asteroide ele aquece muito menos pelo atrito, né, e sim, a contribuição é justamente por essa onda de choque, que aquece o ar, né, em contato com o asteroide, né, esse ar fica tão quente, né, a temperatura e pressão tão alta que ele se torna plasma, aquecendo o objeto e depois provocou uma explosão do objeto, né? Foi uma segunda explosão que ouviram. Esse deslocamento do ar varreu, chegou no solo e destruiu vidraças, como mostro aqui, né, estruturas de prédios, foi mais de 2.000 pessoas feridas, né, mais de 7.000 prédios que foram abalados, né? Então, um evento em que o objeto, o cálculo que se fez da energia, da entrada do objeto, estima-se que o objeto tinha da ordem de 15 metros de diâmetro. Ou seja, 15 metros liberou uma energia de 500 kT, quilotons, né? Sorte que ele explodiu muito alto, explodiu a cerca de 40 quilômetros da atmosfera. Então, isso também, aí entra a questão de estrutura interna, porque estudar composição, estrutura interna, porque isso influencia bastante na entrada do objeto e no dano, né, que vai causar. Pois bem, então, sobre essa questão de defesa planetária, só para encerrar, pular esse assunto, é interessante que várias missões, né, já aconteceram e estão sendo planejadas para o futuro. Nesse ano, a gente vai ter uma missão muito, muito interessante, que é a missão DART, né, de defesa planetária mesmo. Dessa vez é para valer. Por quê? Essa missão DART significa Double Asteroid Redirection Testing. Nada mais é do que um teste, um experimento de direcionamento, ou seja, de mudança do movimento orbital de um asteroide por meio de uma transferência de momento, né? Essa sonda vai ser lançada agora em 2021, novembro de 2021, está perto, se tudo ocorrer bem, né? Na janela de lançamento, que eles chamam da NASA, entre novembro e fevereiro, mas está tudo se encaminhando para ser em novembro mesmo desse ano. Então, essa sonda vai viajar,
né, até o asteroide, ela vai carregar algumas câmeras, alguns equipamentos, mas o objetivo dela, quando se aproximar, ela vai liberar algumas sondas menores que vão observar o quê? O impacto dela com o asteroide. Ele vai impactar um asteroide bastante curioso, que é um asteroide binário chamado Didymos. Asteroides, eles também possuem satélites, possuem luas, não é só os planetas que possuem seus satélites. Asteroides também possuem satélites, né? Alguns deles, claro. Então, Didymos é um caso desse. Didymos é um corpo, né? É um sistema binário composto de um corpo principal, chamado Didymos mesmo, com um tamanho de 780 metros, né? E um satélite, um corpo secundário, né, que está girando em torno do corpo primário, né, de Didymos. É o Didymorphos. O Didymorphos tem apenas 160 metros e foi escolhido justamente por ser um objeto com um tamanho mais aproximado, mais próximo daqueles que fornecem perigo para a Terra. Como eu disse, né, objetos com tamanhos menores, ou seja, menores do que 300 metros, do que 200 metros, são muito mais numerosos e produzem e geram uma chance de colisão muito maior. Então, o teste para o teste foi escolhido o Didymos justamente por isso. E, além disso, por ser um sistema binário, um sistema binário bastante conhecido, um sistema binário que se conhece período orbital, período de rotação, composição, tem-se uma ideia bastante concreta do como é a estrutura interna desse objeto, enfim, várias características que o sistema binário ele fornece essas condições. É interessante dizer isso, porque o sistema binário ele fornece condições mais facilitadas, vamos dizer assim, para a gente estudar a massa, a densidade desses asteroides, a partir da Terra mesmo. Né? Enquanto a densidade, massa, essas características são muito difíceis de se estudar em objetos únicos, né? Em um único objeto, os asteroides binários eles fornecem essas condições mais facilmente. Aplicando, por exemplo, as leis de Kepler, você pode determinar várias características aí muito relevantes, certo? Então, só para concluir, para não esquecer, porque esse assunto é muito interessante da missão, essa sonda irá colidir com Didymorphos, com o satélite, né, vai causar um incremento, né, na velocidade desse objeto e a gente vai poder medir isso da Terra. É o mais interessante isso. No dia seguinte, ou no mesmo dia, não sei ainda, o mundo vai estar de olho nesse objeto, vai estar observando, né, porque a gente vai ter que observar do Ásia, enfim, Estados Unidos, de todas as partes, para comprovar que o experimento funciona, né? Então, como será isso? Né? O objeto está girando em torno do objeto maior, né? Então, cada vez que ele passa, o período orbital dessa Lua, né, em torno do primário, ele é geralmente caracterizado pela passagem, né, do satélite na frente do corpo principal e depois atrás. Então, como o asteroide ele vai ganhar velocidade, então esse período orbital vai aumentar. Não aumentar não, desculpa, vai diminuir. Ele vai, né, encurtar esse período orbital que a gente vai poder medir aqui. A gente já conhece o período orbital dele e ele as simulações mostram que o período vai encurtar da ordem de uns 5 a 10 minutos. Então, a gente espera observar isso da Terra, tá bom? Então, isso é interessante por quê? Porque imagina que um objeto funcione e no futuro a gente descubra que um asteroide vem em rota de colisão com a Terra. Se for lançada uma sonda, isso com o tempo, né? Preciso ter um certo tempo, porque a velocidade de incremento é cerca de meio centímetro ou menos por ano, melhor, por ano não, por segundo. Então, né, precisa existir uma certa antecedência para lançar uma missão dessa em caso de impacto, para que essa velocidade, o objeto pode tanto frear como acelerar, né, e assim ele pode desencontrar do caminho da Terra. Né? Isso é a ideia no futuro, né, em caso de um evento de se descubra um objeto que venha colidir com a Terra. Tá bom? Pois bem, agora a gente chega na parte do projeto Impacton. Impacton significa justamente Iniciativa de Mapeamento e Pesquisa de Asteroides nas Cercanias da Terra no Observatório Nacional. Esse projeto, né, foi criado e enviado para o edital da FINEP em 2005, foi aprovado, né? Então os materiais depois foram comprados, telescópio comprado,
Ou seja, esse projeto custou, o projeto ganhou cerca de R$1 milhão para a compra de alguns equipamentos e precisou, né, de mais recursos, né, do CNPq, MCTI, ON, Governo de Pernambuco, para completar, né, a instalação da infraestrutura do OASE, né, do observatório. Né? Esse observatório, né, que foi, né, a implantação da infraestrutura, essa infraestrutura é justamente o Observatório Astronômico do Saturno de Itaparica, quando foi iniciado, né, a construção em 2009, e o término, né, foi mais ou menos 2010, quando começaram-se os testes, e a operação, né, começou em 2011, né, a primeira luz, a primeira observação propriamente foi em março de 2011, ou seja, completou 10 anos esse ano, né? E a operação remota, né? Hoje a gente faz a operação remota, que começou em 2014. Então, agora a gente está na parte de execução dos projetos científicos, de organização, né, de manutenção da infraestrutura, a questão da sustentabilidade, que é muito importante, toda essa parte praticamente comandada aí por Terezinha e Daniela, né? E a execução dos programas científicos por Daniela e todos nós que fazemos parte, né? Os estudantes de mestrado, doutorado, pós-docs e professores e pesquisadores do grupo de ciências planetárias do Observatório Nacional. Pois bem, então aqui eu coloquei aqui, porque é bastante interessante, que um projeto desse, que custou mais de R$1 milhão e tudo mais, só foi possível porque estava no momento em que o Brasil tinha um governo que se preocupava, né? Tinha dinheiro para investir em ciência e tecnologia, né? E tudo mais. Pois bem, então o observatório, aqui é bastante bacana essa imagem. Felipe, oi. Faz um favor, volta o slide. Sim. Pessoal, eu quero que vocês, por favor, leiam os nomes das pessoas que assinam essa placa. É uma pena que o Ivan Fittipaldi, né, faleceu. Mas aí a gente tem que continuar. Tá bom. Pronto, então o observatório está aqui, né, essa foto, essa imagem muito bacana de drone do observatório, mostrando o sítio onde está localizado, né, está a 8 quilômetros da cidade de Itacuruba, né, então, a partir da imagem a gente já pode ver, né, que é um lugar bastante remoto, não tem tanto contato com poluição luminosa, embora tenha cidades próximas que estão poluindo, né, mas não atrapalha tanto. Então, a gente tem que cuidar, tudo isso é preservação, né? Tem que preservar o lugar para que ele continue, assim, fornecendo, né, condições favoráveis para a astronomia. Então, aqui é importante detalhar, né, o observatório é composto, né, de uma série de instrumentos que permitem a observação presencial e remota, principalmente, né. O telescópio e a cúpula são robóticos, né, então tudo isso propicia a observação remota. A gente tem aí a câmera AuSky, que é bastante interessante, porque quem está observando remotamente não sabe como está o céu, né, então a câmera AuSky, nas imagens da câmera, permite a gente ter uma noção de como está o céu, embora a gente também acesse os sites do INPE para ver imagens de satélite. A gente tem a estação meteorológica, que mede a questão da velocidade do tempo, do vento, e por aí vai. Esse sensor de temperatura, sensor de chuva, de umidade, é bastante interessante, porque quando a umidade está muito alta, vai chover ou coisa e tal, a cúpula fecha automaticamente. Então, os links de internet, né? Então, tudo isso é necessário para observação. Aqui eu botei as imagens da câmera AuSky, né? O que a gente vê, né? Durante as observações, a gente fica acompanhando sempre, né, a movimentação das nuvens de maneira imediata, né? Então é bastante interessante. Está chovendo, está nublado, tá bom, né? Então é bastante legal isso. Aqui também, dentro da cúpula, né, tem uma série de instrumentos importantes, né? Claro que o telescópio, o principal deles, né, com um espelho de 1 metro de diâmetro, é o segundo maior do Brasil, né, em funcionamento. Então, a cúpula, a montagem, né, a montagem alta-azimutal, né, que permite um movimento em 2 sentidos, né, geralmente em azimuth, que é em ascensão reta, e também em declinação ou altura. A câmera CCD, a roda de filtros, essa tela, né, essa tela de flat, que chama essa tela branca aqui, é justamente para a gente fazer imagens de correção, imagens de calibração, né. Aqui, mais detalhes sobre nossos equipamentos, né? O espelho, como eu disse, tem 1 metro, né? Tá essa tampa aqui, né? Aqui dentro está o espelho, né?
nessa parte, quando a gente abre essa tampa, a gente vê uns contrapesos que balanceiam aí a esfericidade, né, o formato côncavo do espelho, da parábola. Essa câmera, que a gente tem atualmente 2 câmeras de 2048 por 2048 pixels, né, e uma câmera de 1024 por 1024 pixels. Isso é legal porque cada uma delas fornece um campo de visão, né, do céu, uma janelinha do céu, que a gente pode visualizar. A roda de filtros que está aqui, aqui a gente pode ver justamente a câmera CCD acoplada a uma roda de filtros e acoplada ao telescópio, né? A roda de filtros é justamente essa carcaça aqui preta. Aqui tem a roda de filtro, né? Onde tem aí 2 sistemas, né? No caso tem 4, 8, 10 filtros. Acho que o U não tem. Sim, não tem, mas a gente não usa porque no ultravioleta, mas na banda ultravioleta não é tão interessante. Então a gente usa geralmente mais na banda visível, né, no BVRI, né, aqui é no infravermelho próximo, coisa e tal, mas mais próximo, né, mas no visível ainda. Então a gente usa geralmente esses filtros do sistema Sloan, o GRIZ e o BVRI do sistema Johnson-Coulson. Então é bastante interessante isso, e as câmeras CCDs foi algo extraordinário, né, porque começaram a ser usadas a partir de 1970, né? Antes era usada aquelas placas fotográficas, né? Que tinham uma eficiência mínima, coisa de cerca de 3% da luz de uma fonte era registrada. Então, aqui não, na CCD a gente tem algo que registra, né? Que tem uma eficiência quântica aí da ordem de 90%, né? Em determinados comprimentos de onda. Então, é bastante interessante porque, além disso, ela fornece uma imagem digitalizada, uma imagem com várias funções, vamos dizer assim. Isso porque esses pixels que eu digo, né, o 2048 pixels, são justamente os elementos físicos, né, em que o chip da CCD é dividido, né, geralmente feitos de silício, e por isso trabalham baseados no efeito fotoelétrico, né, quando o fóton, né, que carrega momento, se choca contra esses pixels, eles geralmente arrancam elétrons. Esses elétrons ficam depositados numa certa camada do pixel e depois são lidos no processo de leitura da imagem e digitalizados. E depois a gente mede a quantidade de elétrons nesses pixels. Com isso a gente consegue medir a intensidade ou fluxo de luz em contas, né, em contagem. Depois a gente converte isso para magnitude, que é a grandeza que a gente gosta de trabalhar na astronomia. Então, ficou muito mais fácil de trabalhar e medir, né, o brilho de objetos, e no nosso caso, de asteroides. Eita, agora que eu percebi que a imagem inverteu aqui, desculpa, a da direita. Pois bem, esses detalhes do OASE, do telescópio, foram publicados no ano passado, né, um estudo bem completo sobre a eficiência das câmeras, sobre a magnitude limite do nosso telescópio, né? Porque a gente tem um certo limite, a gente não pode observar objetos muito fracos, né? Isso porque o nosso telescópio tem apenas 1 metro, né? Então, foi feito um estudo justamente para saber qual a magnitude limite em cada filtro e por aí vai. Então, detalhes estão nesse artigo do Eduardo Rondon, né? Com todos os participantes do nosso projeto. Pois bem, aqui no site, a gente tem um site que mostra todos os detalhamentos da construção, instalação do observatório, né? Então, partindo para as propriedades físicas que estamos interessados, nós temos aí a órbita, né? Que digamos que a propriedade física, né, mais direta a se obter, né, pela posição do objeto, mas em negrito aqui em destaque eu coloquei principalmente as propriedades que estamos mais interessados e que eu estou mais interessado e que estou trabalhando ao longo desses anos, que é as propriedades rotacionais, né, que é o período de rotação, direção do eixo de rotação, né, que está relacionado com a obliquidade da rotação do objeto, a forma, o modelo de forma do objeto, a composição, que pode ser estimada através dos índices de cor, espectro fotométrico também, as propriedades superficiais, né, a partir das propriedades superficiais, a gente consegue ter uma ideia melhor do diâmetro do objeto, do albedo, que é a quantidade também de luz refletida do Sol pelo objeto. A gente consegue também, a partir dessas investigações, fazer
análise da estrutura interna, né, e de forças de coesão que podem existir no objeto, em asteroides. Podemos investigar os sistemas binários, descobrir asteroides binários, determinar propriedades físicas desses sistemas, como densidade, período orbital, entre outras coisas. Então, aqui eu não falei, mas esse vídeo a gente pode ver uma sequência de várias imagens obtidas, né, no OASI para o NEO, né, foi até nessa última missão, agora em outubro, que foi observado. Então, esse NEO 2011 YQ10, né, uma nomenclatura provisória dele ainda. Então, o que acontece é que, como eu disse, né, a gente pretende determinar o brilho do objeto. Eu coloquei aqui só como exemplo, o asteroide a gente vê se movimentando aqui na imagem, né, enquanto as estrelas deveriam ficar fixas, porque está tendo um certo desvio do campo, mas o asteroide a gente vê aqui se deslocando, tranquilamente se deslocando, a gente vê facilmente. Então, a ideia é medir o brilho dele, do asteroide, e também de algumas estrelas. As estrelas são necessárias para a calibração do brilho do objeto. A gente, às vezes, usa estrelas, que são chamadas estrelas padrão, justamente para levar a magnitude do objeto a um sistema de referência, né? Então, é necessário fazer observações de estrelas também. Então, aqui eu coloquei nessa parte superior do vídeo, eu coloquei como a gente faz essa medição, que é justamente a partir da fotometria, né? Que é uma técnica que a gente usa para medir o brilho de uma fonte, e a gente, para fazer isso, escolhe uma determinada abertura, né, que vai envolver toda o brilho da fonte, né? Geralmente, esse brilho vai ocupar vários pixels, né? Então, a gente tem que fazer um somatório das contagens em cada um desses pixels, né? A contagem de elétrons e depois fazer a conversão para fluxo e depois para magnitude, né? Então, não vou entrar muito adiante nisso, porque eu quero comentar mais da parte da física mesmo, que eu tô me atrasando aqui na apresentação. Então, mas essas propriedades físicas, como o período de rotação, é bastante interessante, uma vez que o período de rotação, como eu mostro nesse gráfico, que é um diagrama, né, do diâmetro do objeto versus o período de rotação, em que em preto a gente vê aí os NEOs, são NEOs com período de rotação conhecido, né, e em cinza são objetos do cinturão principal, né, eu coloquei no fundo. Então, aí tem cerca de 900 a 1.000 objetos com período de rotação conhecido. Lembre-se que eu falei que tem quase 27.000 NEOs descobertos, então só tem 1.000 com período de rotação conhecido, né, que é uma das propriedades físicas mais, vamos dizer assim, rápidas, não tão rápidas, mas mais simples de se determinar. Eu vou até mostrar mais na frente como é que se faz. Então, conhecer o período de rotação de um grande número de objetos é importante, pois essa informação fornece detalhes, né, fornece mais informações sobre a formação e evolução desses objetos. Então, aqui nesse gráfico, né, como eu disse, o primeiro a observar esse diagrama, essa distribuição, foi Harris, em 1996. Ele percebeu que asteroides com tamanhos maiores do que 150 metros não possuíam período de rotação menores do que 2,2 horas. E isso ficou classificado como um limite de rotação para corpos reacumulados. Essa barreira está justamente aqui, né? Esse limite que eu coloquei nessa linha tracejada vermelha. Então, esse limite foi também observado, né, a partir do aumento do número de objetos, né, por trabalhos subsequentes ao de Harris em 96. Isso porque no trabalho de Harris em 96 ele tinha cerca de 800 objetos. E a maioria deles, asteroides grandes do cinturão principal, poucos eram NEOs, né? Então, com o aumento, né, dos trabalhos, principalmente nos anos 2000, a partir do número crescente de curvas de luz, de determinação do período de rotação, ficou, né, identificado que realmente essa barreira parece ser real, né? Então, isso é legal porque a partir desse limite rotacional, ficou estabelecido ali que a densidade desses corpos já acumulados, né, que são, ou seja, durante a formação do asteroide, da evolução colisional e também da aglutinação, né, da acreção, no momento de sua formação, ele acaba se tornando um aglomerado de pequenos blocos unidos apenas pela sua própria gravidade. Nada mais do que isso. Então, cálculos mostram que uma densidade típica desses Hubble Pi seria em torno de 2,2 gramas por centímetro cúbico, e isso para que eles suportassem
as rotações centrífugas, né, associadas à rotação e não se quebrar, né? Mas além desse limite, asteroides não poderiam ser encontrados dentro desse modelo, né? Dentro desse modelo de Hubble-Pyle, né? Que é chamado estrutura Hubble-Pyle, justamente essa estrutura de pilhas de escombros, né? De aglomerados, na tradução em inglês. Então, se o asteroide realmente é essa pilha reunindo blocos ligados apenas pela gravidade, ele não pode suportar uma rotação maior do que isso, porque ele vai a força centrífuga vai ser superior à força gravitacional e ele vai se partir, vai se quebrar, né, vai ser destruído. Então, é importante ressaltar que esse valor, esse valor que eu digo da barreira rotacional, ele pode variar, né, porque depende da composição do objeto. Tem um objeto que vai ter uma densidade maior, então pode rotacionar um pouco mais rápido, né, e da forma também. Mas, em geral, a gente diz que está em 2,2. Tanto é que a gente visualmente percebe aí um limite, né, da maioria dos objetos. Mas, indo mais adiante, como eu disse, né, com o aumento de número de objetos conhecidos, né, com período de rotação conhecido, um deles foi o objeto 2001 OE84, que eu mostro aqui, né, com a setinha. Olha onde ele está. É um objeto que tem ele tem cerca de 500 metros, ou seja, muito maior do que os 150 metros, né, que é o limite, e está rotacionando com um período de rotação de cerca de 30 minutos. Ou seja, quando se descobriram isso, em 2001, falaram, nossa, o que pode estar acontecendo, né? Será que é um caso isolado, é uma exceção à regra, né? E com o passar do tempo foram surgindo outros objetos, né, que são esses que na época não existiam. Essas bolinhas pretas, né, os pontinhos pretos, são néus que foram surgindo mais tarde, após 2001, após a descoberta desse objeto 2001, OE84. Então, se viu... então, foi um momento em que foi encontrada a hora de formular uma nova teoria que pudesse explicar o que estava vendo. Porque na parte esquerda do gráfico, a gente vê aqui, são objetos menores do que 150 metros, certo? Com um período de rotação muito acima, né, da barreira, ou seja, asteroides que têm período de rotação da ordem de poucos minutos, 6 minutos, 10 minutos, né, 30 minutos nesse lado. Mas são asteroides pequenos. E eles eram considerados como fragmentos monolíticos, né, rochas coerentes, que eram como se fossem pedacinhos de um asteroide que se quebrou, ou seja, aqueles blocos que constituem um asteroide maior, que escaparam por alguma colisão, né, possuem uma rotação maior, porque eles suportam, né, as forças centrífugas. Então, mas no caso dos objetos maiores, precisou formular uma nova teoria. Então, isso ficou mais claro a partir dos trabalhos de Rose-Aitken, que atribuíram a existência desses objetos girando tão rápido e acima da barreira, atribuiu isso a forças de coesão, geralmente ligadas a forças de Van der Waals e outras coisas que estão ali existindo, né, atuando entre os grãos constituintes do objeto, e por isso essas forças somadas à força gravitacional permitiam que o objeto sobrevivesse a taxas de rotação tão altas. Pois bem, então, além disso, o período de rotação é importante também porque nos faz entender melhor os asteroides binários. A maioria desses asteroides binários, que são encontrados em todo o sistema solar, e também, lógico, na região dos néus e do cinturão principal, eles geralmente possuem diâmetros entre, como eu coloco aqui, entre 120 e 150 metros até 10 quilômetros, certo? E o período de rotação desses objetos está entre 2 e 5 horas, como a gente vê aqui principalmente, né? Tem umas exceções aqui, que são estes de baixo, em verde, né, que são os binários. Isso aqui, esses pontinhos representam o componente primário do sistema binário, certo? Que geralmente o componente primário ele tem um período de rotação maior, um período de rotação mais rápido. Então, como eu disse, o período está concentrado entre 2 e 5 horas, porém, a maioria deles mesmo está concentrado entre 2 e 3 horas, ou seja, muito próximo da barreira de rotação, né? E isso tem implicado que a formação desses objetos ocorre por meio de quê? De perda de massa ou por meio de uma fissão rotacional. O corpo está girando próximo da barreira, não suporta, né? Começa o material que está nos polos, começa a descer para o equador do objeto, né? Por isso que esse trabalho que faz uma simulação, o trabalho do Walt e colaboradores em 2008, mostra que o objeto, quando é submetido a uma aceleração, ele vai aumentando
diminuindo o seu período rotacional, ele começa a sofrer uma deformidade e material, né, começa a migrar da parte da região dos polos até a parte equatorial, e depois esse material é perdido, né? É perdido, gerando assim, esse material que é perdido fica em órbita, formando assim um satélite. Isso foi bastante observado a partir de observações de radar, principalmente, que mostraram a forma condiz com o que é observado realmente através das observações, né? Ou seja, aqui é um modelo de forma baseado numa observação real feita por radar do objeto aqui 1999 KW4, em que ele tem justamente essa forma, onde tem uma borda, né, equatorial ali bastante saliente, e o binário, né, um binário conhecido, bastante observado. Então, as observações, né, o modelo e os modelos, né, de formação são bastante convincentes, né, mostram que realmente esses objetos, né, não suportam rápidas rotações e podem produzir satélites. Pois bem, a detecção de satélites é feita basicamente, satélites em asteroides é basicamente feita através de observações fotométricas, ou seja, observações de curvas de luz, como a gente vê aqui, né, quando o objeto é binário, ele tem um satélite que, quando passa na frente do corpo primário, corpo principal, ele vai lançar um eclipse, né, vai lançar uma sombra, e essa sombra vai ocasionar uma diminuição do brilho do objeto, né, e atrás a mesma coisa, né, então a gente vê isso da Terra, identifica os binários e por aí vai. Radares também, como mostra aqui nessa imagem de baixo, são observações de radar que lideram, né, ou pelo menos lideravam a detecção de binários, porque as detecções eram feitas principalmente pelo Observatório do Arecibo, né, que foi destruído. Também acontece, às vezes, a primeira detecção do binário foi feita pela missão Galileu, né, estava indo para Saturno, para os planetas gigantes, e passou por Aida, que é um asteroide no cinturão principal. E quando olharam para Aida, né, fotografaram Aida, viram que tinha uma pequena rocha ali, que era justamente o satélite de Aida, né? Foi a primeira vez em 1993. E temos também ótica adaptativa, né, através de grandes telescópios que conseguem ter um poder de resolução tão alto que conseguem resolver aí o corpo primário e o corpo secundário. A gente pode ver aqui, não sei se está nítido para vocês. Pois bem, então, as curvas de luz que nós estamos tão interessados, né, porque a partir dela a gente pode determinar várias propriedades físicas, como período de rotação, direção do polo, binaridade e por aí vai, ela depende de vários fatores, né, depende da distância da Terra ao Sol e também da geometria da observação. Né, aqui nesse gráfico, nesse diagrama, né, a gente vê um esquema da geometria da observação em que o ângulo Terra-asteroide-Sol é chamado de ângulo de fase, e o ângulo entre a linha divisada na Terra, né, de um observador na Terra, e a direção do eixo de rotação é chamado de ângulo de aspecto. Então, tudo isso vai implicar, né, na variação do brilho da curva de luz posteriormente. Então, a curva de luz também, o brilho, né, dessa curva de luz depende da forma, da direção do eixo de rotação, como eu vou falar, né, porque depende do ângulo de aspecto, e por aí vai. Aqui, como eu disse, né, a forma e o ângulo de aspecto é bastante influenciador na forma da curva de luz. Por exemplo, aqui à direita, a gente pode ver, aqui o θ, né, justamente o ângulo de aspecto. Então, dependendo do ângulo de aspecto, eu vou ter comportamentos diferentes da curva de luz, ou seja, a amplitude vai variar, a forma pode variar também, porque dependendo se a forma for muito irregular, né? Então, a gente pode ver aqui, se o asteroide, o ângulo de aspecto, né, é 0, ou seja, significa que a gente está olhando sempre a mesma face do asteroide. Então, o brilho vai ser praticamente contínuo. Se a gente está olhando o asteroide com um ângulo de aspecto de 90 graus, a gente vai ter a sua máxima variação, né, sua máxima amplitude, porque a gente vai estar vendo o asteroide em sua linha equatorial. Né, e no meio termo, a gente vai ter também uma amplitude também menor. Então, as curvas de luz, quando são construídas, né, vão mostrar justamente essa variação do brilho, e a partir dessa variação do brilho, que está relacionada com a forma e com o período de rotação, porque à medida que o corpo rotaciona,
ele vai mostrando uma face, por exemplo, pode mostrar uma face menor, como imagina uma batata, né? A batata assim, de uma forma alongada. A gente vai ver uma hora uma face menor, apontada, brilhando, né? Apontando para a gente. Outra hora a gente vai ver uma face menor. Depois outra face menor, depois outra face maior e depois volta. Então isso é caracterizado por essa variação no brilho, né? O brilho uma hora vai ter um máximo, um mínimo, um máximo, que vai fornecer aí qual o período de rotação do objeto. Isso, quando as curvas de luz começaram a serem construídas em larga escala, vamos dizer assim, a partir do aumento do número de observações e o número de observatórios sendo construídos, se viu a necessidade de aplicar uma função periódica, né? Viu-se que era um fenômeno periódico, então resolveu-se então usar a série de Fourier como um método para se investigar, para se determinar o período de rotação, né, do objeto mais rapidamente. Então, por isso a gente aplica uma série de Fourier aos pontos, né, da curva de luz observadas, a gente varia o grau do polinômio e também algumas características para procurar aquele período e aquele polinômio que melhor se ajusta aos nossos dados, aos dados observáveis. E assim a gente observa e determina o período de rotação. Aqui eu coloquei essas imagens, são um trabalho de 2018, que eu vou comentar mais adiante, em que a gente apresenta várias curvas de luz, vários períodos de rotação determinados. No caso de asteroides binários, como eu disse, né, o satélite está girando em torno do primário, né, e à medida que ele gira, quando passa na frente, o satélite passa na frente, ele vai lançar uma sombra, como mostra aqui no gráfico, no videozinho. Então, à medida que ele passa na frente, ele lança uma sombra, e essa sombra produz o quê? Uma atenuação no brilho do objeto. Isso é observado aqui. Aqui um exemplo que eu mostro do trabalho de Pravec e colaboradores de 2006, em que a gente vê essas quedas no brilho, né, são provocadas justamente por conta dessa passagem do objeto à frente, lançando uma sombra, é um eclipse, e depois atrás, como uma ocultação, que também vai causar uma atenuação no brilho. Então, o que é interessante do sistema binário é que cada corpo aí, cada componente do sistema binário produz uma curva de luz, porque cada corpo espalha a luz, a sua própria luz, né, do Sol. Então, a gente vai ter inicialmente uma curva de luz que é somada, né, de vários sinais, como a gente vê aqui nessa curva de luz do topo. Bastante barulhenta, bastante ruidosa, mas na verdade, sinais sobrepostos do satélite e do corpo principal. Então, a gente tem que usar uma técnica, que a técnica mais usada hoje em dia é o somatório na soma de duas séries de Fourier, justamente para a gente conseguir separar o sinal do satélite e o sinal do componente primário. Então, quando a gente faz, por exemplo, a gente determina primeiro o período dominante, né? O período dominante é aquele, geralmente, do corpo primário, do corpo maior, que geralmente tem um período, como eu disse lá no início, que ele é muito rápido, né? Próximo da barreira de rotação, como esse objeto aqui, que tem um período de rotação de cerca de 2 horas e meia, certo? 2 horas e meia. Então, a gente determina o período de rotação, essa curva de Fourier, né, essa curva de luz ajustada, né, ela é removida dos dados completos, dos dados originais. Por quê? Subtrai isso a partir dos coeficientes de Fourier e tudo mais, para se buscar uma curva de luz secundária. E geralmente essa curva secundária vai mostrar claramente, de maneira mais clara, os eventos mútuos capturados. E pela repetição desses eventos mútuos, a gente tem o período orbital do objeto, e por aí a gente vai ter outras coisas, né? Como eu disse lá atrás, podemos calcular a densidade do corpo utilizando leis de Kepler, podemos calcular a massa e outras características. Se a órbita é muito eclíptica, é circular, elíptica, né, ou circular, e por aí vai. Aqui, como eu disse, né, aqui é o esqueminha do objeto passando na frente, passando atrás, o que vai ocasionar essas atenuações no brilho do objeto. Outro método que a gente usa é a inversão de curva de luz, que é um problema inverso. A gente tem várias curvas de luz e a gente quer determinar a forma do objeto. Então, a partir das curvas de luz, a gente pode obter o modelo de forma tridimensional. Para isso é usado atualmente o método de inversão de curva de luz, que foi desenvolvido por um grupo da Finlândia, né, o Kassalainen e seus colaboradores, em 2001. Esse método ele combina, né, leis de espalhamento, que é a lei de Lambert e a lei de Lommel-Sinsler, para explicar, né, como é o comportamento da reflectância da superfície de um asteroide,
né, para a determinação da forma, como a gente vê aqui em polígonos, né, é uma forma convexa, composta de triângulos que formam esse modelo tridimensional. Para fazer isso é aplicado minimização de Minkowski, triangulação octante e outros métodos para se chegar a uma forma desse tipo, né? Eu não vou entrar muito adiante porque ainda tenho muita coisa para falar e estou com medo de vocês ficarem agoniados. Pois bem, então aqui esse método, como a gente vê, ele foi tão bem desenvolvido que a gente pode ver que existe uma boa aproximação. Isso porque a gente tem a modelo de forma obtido a partir de curvas de luz, ou seja, são curvas de luz bidimensionais que a gente consegue recriar, né, reconstruir o modelo tridimensional do objeto. Então, aqui a gente vê a sonda que visitou Eros, né, fotografou Eros, o asteroide Eros, e aqui um modelo de forma obtido a partir de curvas de luz. A gente vê que o modelo convexo ele não representa as deformidades na superfície do objeto, como crateras e outras coisas, mas a forma global, né, é bastante interessante. E com isso a gente já pode conhecer bem a forma dos asteroides. É bastante incrível isso. Então, aqui no caso do outro asteroide que foi visitado por uma sonda, que é o asteroide Itokawa. Itokawa foi visitado pela sonda Hayabusa, da Agência Espacial Japonesa em 2006. Né? Aqui é um modelo, né, tridimensional baseado nas observações da sonda. Né? E aqui é a forma real, né, fotografada pela sonda também. E aqui embaixo o modelo de forma convexo, né, determinado por curvas de luz. Então a gente vê que é bastante condizente com a realidade. Né? Então, a gente aplica esse método para determinar também a forma dos objetos, e com isso a gente tem outras implicações. Como eu disse, a força de coesão do objeto, que a gente vai ver mais tarde, depende da forma do objeto, depende do período de rotação. Então, conhecer essas características é necessário para a gente conhecer essa população mais a fundo, né? Características mais ocultas, vamos dizer assim. Aqui também testes laboratórios foram feitos, né? Testes laboratórios que mostraram que os modelos são bastante realistas, né? E a direção do polo de rotação, que também é determinado por meio desse método, né? Que também é outra característica bastante interessante, que a partir da direção do eixo de rotação, que é o vetor, né, de rotação, que esse ângulo, essa direção, que é um ângulo, né, é justamente esse ângulo que faz da direção do eixo de rotação com o plano da eclíptica, né? Então, ele é bastante interessante porque ele está relacionado com a obliquidade. E a obliquidade, ela faz com que o corpo sofra variações da insolação, né, devido à luz solar. Como é o caso da Terra, né? A obliquidade da Terra é tanto que faz com que a gente tenha hemisférios, né, sofra insolações diferentes, as estações do ano e por aí vai. Na mesma coisa do asteroide. Só que aqui, no caso do asteroide, como são pequenos corpos, essas pequenas variações na insolação podem produzir pequenos desvios na órbita do objeto. Então, por isso que é interessante conhecer essas propriedades. Essas pequenas variações, como eu falei, elas são causadas pelo efeito Yarkovsky, certo? Esse efeito Yarkovsky é justamente o efeito causado pela... Desculpa. Esse efeito é basicamente uma força de reemissão térmica que provoca variações no semi-eixo maior dos asteroides, modificando as órbitas deles, principalmente daqueles que têm tamanhos menores do que 20 km. Sobretudo aqueles que têm, se for analisar bem, aqueles que têm tamanhos menores que 2 km, são os mais afetados. Isso ocorre porque a luz do Sol é composta por fótons que podem ser absorvidos, né, ou refletidos. Mas esses que são absorvidos, eles contribuem para o aquecimento da superfície do asteroide. O que acontece, um pouco mais tarde, né, à medida que esse asteroide gira, ele vai emitir fótons na forma de calor. Esses fótons térmicos carregam um momento, né, que por sua vez cria uma força no sentido contrário, né? E dependendo do sentido de rotação do objeto, se ele é retrógrado ou prógrado, ou seja, se ele tem o mesmo sentido do movimento orbital ou sentido contrário, isso vai implicar em uma força, né, em direção ao Sol ou para longe do Sol, né? Então, é importante saber em detalhes esse efeito, porque a longo prazo
pode, no caso, principalmente asteroides que têm uma rotação retrógrada, em que o efeito Yarkovsky será de encurtar a órbita dele, ao invés de expandir, quando ele encurta a órbita, o que é que acontece? Esses objetos podem vir em direção à Terra. Então, essa propriedade, né, esse desvio provocado pelo efeito Yarkovsky é bastante interessante e importante de ser estudado. Para investigar melhor como atua, como funciona o efeito Yarkovsky, a sonda OSIRIS-REx da NASA foi enviada, né, já está retornando para a Terra com material de Bennu, do asteroide Bennu, que a gente pode ver aqui nesse GIF, né, nesse videozinho, uma série de imagens, né, a sequência de imagens coletadas em 2018 pela sonda, mas o objetivo da sonda foi tanto estudar um asteroide primitivo, que é um asteroide rico em material orgânico, em carbono, mas também, na verdade, principalmente o objetivo da sonda foi investigar a influência do efeito Yarkovsky sobre a órbita de Bennu. Por quê? Porque esse efeito Yarkovsky ele depende principalmente de características térmicas superficiais, coeficientes térmicos, enfim, inércia térmica, vários fatores que são difíceis de serem identificados ou determinados a partir da Terra, né? Então, conhecer, né, como a asteroide é formada e suas características térmicas permite determinar melhor o efeito Yarkovsky, né, e assim prever, né, fazer uma predição melhor da órbita do objeto, onde é que ele vai estar daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, e por aí vai. E aqui, sobre a questão da obliquidade e a direção do eixo de rotação, esse desvio, DADT, ele depende, que é o desvio de Yarkovsky, é justamente dependente do cosseno da obliquidade. Por isso que é tão importante também a gente determinar essa propriedade, né? A direção de rotação e a obliquidade. Essa questão da obliquidade, da direção do efeito Yarkovsky e tudo mais, é importante também porque tem mostrado para a gente que como os asteroides se deslocam do cinturão principal para regiões próximas da Terra. Um dos mecanismos, são vários mecanismos, um deles é colisão, um objeto pode colidir um com o outro no cinturão de asteroides e pode deslocar a órbita dele, fazendo com que, por exemplo, ele atinja regiões de ressonância, como essas regiões aqui, Mi6 e 3.1, são regiões de ressonância que existem, né, a certas distâncias de Júpiter, são regiões em que a gente tem uma forte perturbação gravitacional devido ao planeta Júpiter, né, então pode ver que nessas regiões, não sei se dá para ver bem, mas tem umas lacunas, todos esses pontinhos toda essa região entre 2 e 3 unidades astronômicas é a região do cinturão principal. E nessa região do cinturão principal a gente tem lacunas, que são justamente essas regiões de ressonância. Então, quando o objeto alcança essa região, seja por colisão, mas foi deslocado e alcançou a ressonância, ele pode ser, ao longo de vários séculos, milhares de anos, ele pode ter sua órbita perturbada, levando a alcançar a região dos néus. E também o efeito Yarkovsky. O efeito Yarkovsky é interessante porque, como eu disse, ele causa um desvio no semi-eixo maior dos objetos, ou alargando, ou expandindo, ou encurtando a órbita dos asteroides no cinturão principal, fazendo com que ele se desloque para a direita ou para a esquerda, dependendo justamente do que eu falei, se o movimento de rotação é prógrado ou retrógrado. E isso vai fazer com que ele alcance também, se desloque, alcance uma das regiões de ressonância e depois indo para a região dos néus. Geralmente ele sofre um aumento da excentricidade, né, quando alcança essas regiões de ressonância. Aumentam sua excentricidade, alcançando justamente a região dos néus. Pois bem, então a gente também faz observações de diferentes filtros, por quê? Essas observações de diferentes filtros faz com que a gente tenha uma noção melhor de como é o comportamento da luz, como a luz é refletida em vários comprimentos de onda. Então, se a gente tem isso, a gente vai poder ter um espectro fotométrico, um espectro de baixa resolução. E o espectro a gente pode comparar com rochas, com minerais aqui na Terra, com outros asteroides e por aí vai, né? Então, a gente tem quando a gente faz observações em diferentes filtros, a gente pode obter os índices de cor, primeiramente, que são a diferença, né, entre a magnitude em um determinado filtro menos a magnitude em outro filtro. Então, essas cores aqui, cada letra é um filtro, né? Então, as cores é justamente a diferença entre alguns filtros. A gente pode ter um indicativo da composição superficial do objeto. Então, basicamente, a gente faz essas continhas, né, converte para magnitude calibrada, depois calcula a reflectância, por exemplo, através dessa equação. A gente precisa remover a contribuição solar, né, o espectro solar, uma vez que o asteroide está refletindo não só
não está refletindo a luz do sol, né? Então, a gente precisa remover a contribuição solar e obter um espectro desse tipo, né? Aqui, esse espectro, essas linhas são de diferentes templates de tipos taxonômicos. Tipos taxonômicos são justamente aqueles... se referem a determinadas composições de asteroides. Por exemplo, o S é aqueles asteroides que são ricos em silicatos, C são ricos em carbono, né? E por aí vai. Então, quando a gente tem um espectro contínuo, né, obtido por um espectrógrafo, um prisma e tudo mais, a gente vai ter um espectro contínuo. Aqui no OASE, a gente faz fotometria, né? Nossa pesquisa, a gente faz fotometria. Então, a gente vai ter que observar em determinados comprimentos de onda, e a gente vai ter pontos apenas. Aqui, esses pontinhos em azul, são pontos em que a gente pode ver o comportamento da reflectância em determinado comprimento de onda. Então, a gente tem aqui, né, por volta de 500 microns, por volta de 650 microns aqui, e tal, e a gente constrói, né, esse espectro de baixa resolução que a gente chama. Aqui, numa publicação, né, feita por Rondon e colaboradores em 2019, o trabalho do nosso grupo, a gente vê como isso funciona, né? E, no caso, a gente determinou o espectro do objeto 2005 TF em preto, fez uma correção pela curva de luz rotacional e compara esse espectro obtido com espectros já conhecidos de tipos taxonômicos. Então, a gente vê aqui que o objeto se aproxima, tem um espectro mais parecido como esse do tipo V, em azul, né? Que é interessante porque é um asteroide tipos V são aqueles asteroides que têm uma composição basáltica, ou seja, que sofreram algum tipo de diferenciação. Pois bem, então, para concluir, né, chegando na parte do final, posso falar mais ou tá longo? Hein, Anderson? Tô aqui. Posso seguir mais? Pode seguir, né? Estamos aí, né? Estamos aqui. Acho que dá para ir mais um pouquinho. Tá bom, tá bom. Vou ser mais rápido agora nessa parte. Só apresentar agora alguns resultados obtidos nesse... Eu escolhi alguns artigos para comentar, artigos publicados no mestrado e no doutorado, e atualmente, para exemplificar um pouco mais dos resultados que nós temos conseguido. Por exemplo, no caso do período de rotação, direção de polo e tudo mais, num trabalho que eu desenvolvi no mestrado, a gente conseguiu publicar um artigo, né, que é esse Monteiro e colaboradores de 2018, em que eu juntei as curvas de luz, os períodos de rotações que foram obtidos por Sérgio, que foi o aluno de doutorado que terminou quando estava iniciando o mestrado, ele terminou o doutorado. Então, a gente juntou todos os nossos dados para fazer um único artigo, né? Então, nesse trabalho, a gente conseguiu obter o período de rotação de 42 NEOs, dos quais 14 são PHAs, asteroides potencialmente perigosos. Então, nesse trabalho, no trabalho de Sérgio, na tese de doutorado, ele obteve 18 períodos de rotação e eu obtive 24. Né? O modelo de forma foram para 9 objetos. Isso porque o modelo de forma e a direção de polo são propriedades bastante complicadas, difíceis de determinar. É necessário observar um mesmo asteroide por vários meses, vários anos até, porque é necessário observar o asteroide em várias geometrias de observação, para que assim a gente tenha condições de fazer a modelagem, né? Então, por isso que no doutorado, Sérgio obteve 8 modelos de forma e eu obtive 1 no mestrado, né? Então, além disso, a gente conseguiu identificar 9 candidatos a binários e estimamos 16 períodos de rotação, uma estimativa para 16 NEOs do seu período de rotação. Interessante aqui nesse gráfico do artigo, que a gente mostra novamente essa distribuição, né, do período de rotação versus o diâmetro, em que a gente tem aqui 2 objetos que estão acima da barreira, né, um muito pequeno, ele tem cerca de 70 metros de diâmetro, e aqui o 2011 e o W158, que é um objeto grande, que já tem um tamanho maior do que 150 metros. Eu vou falar mais adiante desse objeto, que foi feito um trabalho exclusivamente para ele. Então, aqui, dentro desse mesmo trabalho que eu mencionei, em 2018, a gente conseguiu determinar a forma de objetos. Aqui, então, como eu disse, né, objetos são observados em várias épocas. Aqui, esse objeto 2005, o JF21, ele foi observado em julho de 2015, outubro, setembro e novembro. Ou seja, teve uma variação da forma, da amplitude, devido à variação da geometria da observação. Com isso, a gente pôde observar diversas faces do objeto e construir um modelo de forma. Geralmente, o modelo de forma, nesse método de inversão de curva de luz, ele acaba indicando as regiões mais prováveis, né, que se ajustam melhor aos dados, ou seja, a forma e a direção de polo,
né? Porque a forma está relacionada com as curvas de luz, né? Com a forma das curvas de luz. Então, qual o melhor ajuste promove, né, a melhor compatibilidade da forma, né, com as curvas de luz observadas. Então, a gente faz isso e encontra qual a melhor forma, qual a melhor direção de polo que se ajusta às curvas de luz observadas. Além disso, teve todas essas formas, né? Aqui eu botei só as curvas de luz desse objeto e a forma, e aqui só as formas de alguns objetos que foram observados. Com isso, a gente observou as formas dos objetos, a direção de polo. Com a direção de polo, a gente vê o quê? Que existe a direção de polo é a longitude eclíptica da direção de polo e a latitude eclíptica da direção de polo. Na longitude eclíptica, a gente vê que tem uma distribuição bastante homogênea, né? Mas, com relação à latitude eclíptica, a gente vê que tem uma ausência de objetos com direção de rotação próxima ao plano da eclíptica. E tem um excesso também, é visto também que tem um excesso de rotadores retrógrados. Isso implica que a maioria dos objetos podem estar vindo de uma determinada ressonância, que é a ressonância N6, que eu mostrei no gráfico alguns slides antes. Então, é importante saber isso, porque justamente a gente vai saber de onde estão vindo os néus. Então, a maioria provavelmente vem da ressonância N6, outros vêm de outras partes. Então, esse trabalho, né, esses resultados estão nesse artigo, né? Dentro desse trabalho, a gente cita um outro artigo, que foi de um objeto chamado 1993HA. Nesse trabalho, a gente conseguiu determinar o período de rotação de um objeto que foi candidato a uma missão espacial. Esse objeto é um objeto do tipo D, um tipo taxonômico que é bastante, que se acredita que é bastante rico em material orgânico, material volátil, e por isso era um desejo na missão Marco Apolo da ESA, né, da Agência Espacial Europeia, de visitá-lo, junto com outro objeto também primitivo, né? Esses objetos primitivos que a gente diz primitivo é justamente porque eles guardam informações dos estágios iniciais da formação do sistema solar sem terem passado por nenhum processamento, né? Eles mantêm a formação praticamente intacta. Na tese, agora, a gente conseguiu observar 71 néus, né, e 22 asteroides do cinturão principal, entre 2016 e 2019. Então, com isso, a gente determinou período de rotação para 33 néus. A maioria desses objetos foram classificados como Amor, né, do subgrupo Amor, como eu falei anteriormente, e alguns do subgrupo Apolo e Aten também. Cerca de 26 desses 71 néus são classificados como PHAs, né, e a maioria tem tamanhos menores do que 1 km. Então, foi interessante que a gente conseguiu estudar uma população que é pouco estudada, que são esses asteroides menores. Então, com isso, a gente determinou 44 períodos de rotação, né, 14 deles foram de PHAs. Alguns desses objetos foram publicados em algumas revistas, outros ainda faltam publicar, no artigo que eu estou desenvolvendo atualmente, né. Desses objetos, a gente teve 18 objetos que têm períodos de rotação em torno de 2 e 3 horas, e por isso a gente está fazendo outro trabalho, que é justamente investigar a binaridade desses objetos, porque justamente eles estão próximos da barreira de rotação. E é preciso investigar, quem sabe eles não têm um satélite. Isso é interessante para se investigar. Aqui são formas que foram determinadas da minha tese, também está sendo preparado um artigo ainda sobre esse assunto, e também para o qual iremos fazer uma estimativa do efeito Yarkovsky sobre esses objetos, e nesse estudo esperamos também aumentar, né, conseguir obter cerca de 25 novas formas e direções de polo. Isso porque atualmente a gente tem, para se ter uma ideia, apenas cerca de 40 objetos néus com essa característica determinada, ou seja, com direção de polo e forma determinada, o que é um grande problema, né? Porque, como a gente viu ali, anteriormente, essa propriedade é bastante importante porque tem uma influência direta no efeito Yarkovsky, que vai influenciar no desvio, né, na variação da órbita desses objetos. Então é importante saber isso para a gente prever a órbita desses objetos. Então até agora, para se ter ideia, foram 14, desses 36 que eu coloco aqui nesse gráfico, 14 foram obtidos no OASE, com o nosso trabalho, né? Ou seja, cerca de 40% de todo o que se conhece desses néus, com relação à direção de polo. Então, esperamos alcançar aí uma marca de cerca de 25 a 30 objetos com essa propriedade determinada, isso no OASE, né?
para somar aí, ultrapassar aí os 60 objetos, até porque a estatística é muito baixa, né? A gente diz, tem muito objeto retrógrado, tem muito pouco objeto prógrado, mas, né, tem que ter um número maior para ter uma estatística mais robusta e tirar conclusões mais sérias. Então, no trabalho relacionado ao objeto rápido, que foi o 2011, o W158, nós pudemos investigar um objeto grande, com mais de 250 metros de diâmetro, em que a gente pôde determinar que ele tem um período de rotação de cerca de 36 minutos, ou seja, muito acima da barreira de rotação. Com isso, a gente decidiu investigar o quê? A gente observou ele ao longo de 2015, né? Ou seja, observado desde maio de 2015 até outubro de 2015, e ainda teve uma observação em 2017. Todas essas curvas de luz foram usadas para construir e pesquisar a direção de polo do objeto. Então, nessa figura, o que é que eu mostro? Aqui são as direções de polo pesquisadas, em que as regiões em azul escuro são as regiões mais prováveis do polo correto estar localizado. Então, e aqui as formas mais adequadas. Então, aqui eu utilizei, nesse primeiro momento, só foi os dados do OASI, ou seja, cerca de 15 curvas de luz, né, nesses 5, 6 meses. E aqui a pesquisa que realizamos, utilizando todas as curvas de luz disponíveis na literatura, ou seja, juntamos tudo, todas as nossas curvas de luz, mais as curvas de luz da literatura, e determinamos uma forma e uma direção de polo mais precisa. Isso é visto aqui, né? Até na incerteza, a direção de polo melhora com o número, né? Com a quantidade maior de curvas de luz espalhadas, né, ao longo do tempo. Então, como eu disse, aqui em pontos azuis é a curva de luz observada. E em vermelho, não é o ajuste da curva de luz, é a curva de luz gerada pelo modelo de forma. Então, a gente vê como se encaixa bem, como se ajusta bem. Aqui é o nosso objeto girando, né, à direita, o modelo de forma, e aqui uma imagem que foi obtida a partir de observações de radar, né, e também em 2015, quando esse objeto fez uma aproximação com a Terra, né, e foi um alvo para os observatórios, tanto ópticos como de radar. Nós fizemos outros testes verificando que apenas com 3 curvas de luz espalhadas, né, ao longo do tempo, em diversas geometrias, a gente pode também obter uma forma considerável. Então, aqui, apenas com 3 curvas de luz espalhadas, a gente conseguiu obter também um resultado satisfatório. Aqui, esse modelo de cima é só com 3 curvas de luz, e aqui com todas as curvas de luz. Então, bastante robusto o método, funciona muito bem. Com todos esses fatores, direção de polo, modelo de forma, período de rotação, a gente determinou a força de coesão desses objetos, lembrando que são poucos objetos conhecidos que estão girando acima da barreira de rotação. Esses em pontos diferentes, coloridos, são objetos, né, que são chamados de Large Superfast Rotator, são grandes objetos que giram muito rápido. Então, foi feito um esforço ao longo desses últimos anos para se investigar melhor a força de coesão desses objetos. Então, a gente pôde contribuir com o nosso, né, que é esse aqui, o 2011 e o W58, e o legal é que a maioria desses objetos são estudados a força de coesão a partir apenas do período de rotação, e consideram a forma oblata. Aqui não, no nosso estudo a gente determinou a força de coesão, considerando a densidade mais característica para esse objeto, uma vez que se conhecia o espectro dele, né? Então, com o espectro se sabia o tipo taxonômico, e para cada tipo taxonômico a gente tem uma densidade média específica. Então, já foi um ponto positivo usar a densidade mais próxima da real, a dimensão do objeto, né, ou seja, os raios A, B e C da forma, né, considerando o elipsoide do objeto, o período de rotação e tudo mais. Então, a gente conseguiu determinar uma força de coesão desse objeto. Geralmente, a gente usa o critério de Drucker-Prague, que é um critério foi bastante usado anteriormente para investigação de deformação de solo, de concreto e outras coisas, mas que está sendo bastante aplicado em asteroides, justamente para se investigar a força de coesão desses objetos. E nesse método a gente quer calcular a força de coesão, mas para isso a gente precisa conhecer a tensão sofrida no corpo nas direções x, y, z. Essas tensões são dependentes do período de rotação, da forma do objeto, da densidade e por aí vai, né? Então esse artigo, né, todos os detalhes desse super rotador, né, desse 2011, o W158, foi publicado ano passado nessa revista. Pronto, então, só para encerrar mesmo agora,
um dos objetos mais interessantes que estudamos foi o objeto 2017 YE5, que é um asteroide binário de massas praticamente semelhantes, de tamanhos semelhantes também. Então, nós descobrimos que ele é um possível cometa dormente, cometa extinto. Por quê? Rapidamente, vou mencionar que é um objeto bastante interessante, que ele é um PHA também, e tem uma órbita típica de cometa. Então, isso já desperta um certo interesse em investigar sua composição, suas características. Esse objeto foi observado por radares, diversos radares, comprovando sua binaridade, mostrando que se refere a dois componentes de massas iguais, tamanhos iguais. Nós identificamos, fizemos observações desse objeto aqui no OASE, na Austrália, no observatório na Austrália e também no México, certo? Juntamos tudo isso para poder ter uma quantidade de dados bastante promissora para se fazer uma caracterização completa desse sistema. Então, primeiramente, nós derivamos uma curva de luz rotacional, né? Só que essa curva de luz rotacional teve um período ajustado muito menor do que o período orbital estimado pelas observações de radar. Ou seja, nós pensamos, se em várias análises o período de cerca de 15 horas está aparecendo, então é porque provavelmente um dos corpos está girando dessa maneira. Ou seja, não é um sistema que está acoplado, que está totalmente sincronizado, como é o caso da maioria dos NEOs, dos binários, que possuem tamanhos de massas, tamanhos iguais. A maioria dos corpos que possuem tamanhos iguais, eles alcançam a sincronização mais rápida, isso porque as forças de maré que atuam em um objeto sobre o outro, atuam de maneira praticamente igual, e por isso eles atingem a sincronização, né? Ou seja, o período de rotação fica igual ao período orbital, o mais rápido, diferente daqueles objetos que têm uma razão entre os diâmetros muito maior, ou melhor, muito menor. Então, com isso, com essas observações, a gente obteve também as cores, ou seja, os índices de cor. Os índices de cor, como eu disse, são característicos da composição superficial do objeto, e com isso, a gente pode localizar onde é que esse objeto se encontra em um diagrama cor-cor, como a gente vê aqui. Então, esse objeto está com uma barra de erro grande, infelizmente, mas mesmo assim, mesmo na barra de erro, a gente vê que esse objeto se encontra justamente próximo dos cometas da família de Júpiter, que são esse JFC, e também dos asteroides do tipo D, que são justamente objetos primitivos, que são característicos de núcleos cometários, né, que podem ter materiais voláteis. Então, com esses índices de cor, a gente usa os índices de cor para calcular, para determinar o espectro fotométrico. Então, a gente determinou esse espectro fotométrico, né, que é bastante semelhante com o tipo taxonômico do tipo D também. Comparando o espectro fotométrico do nosso objeto do binário com cometas da família de Júpiter, a gente vê como é grande a semelhança também. Além disso, nós utilizamos observações obtidas no infrared, no telescópio de infravermelho da NASA, né, no IRTF, né? Por que isso? Porque a partir do espectro no infravermelho, a gente pode ver bem como é o comportamento da superfície do objeto. Aqui nesse gráfico, que é o espectro do objeto, a gente vê em preto, é o espectro cru, o espectro original, que revela uma emissão térmica bastante grande, na ordem de entre 2 e 2,5 microns. Isso é característico de objetos com grande característica de material orgânico e material volátil. Objetos primitivos emitem essa cauda de emissão térmica. Ajustando esse espectro original por um modelo térmico, a gente consegue determinar o albedo, que é justamente a quantidade de luz refletida do Sol por uma superfície. Então, a gente teve que o albedo desse objeto, desse binário, é entre 2% e 4%, ou seja, é um objeto muito escuro, justamente comprovando o que a gente estava observando anteriormente, né? É um objeto bastante escuro, bastante semelhante à superfície dos asteroides primitivos e núcleos cometários. Aqui o espectro corrigido desse excesso térmico, ele é comparado com espectros de tipos taxonômicos diferentes. A gente vê aqui que o mais próximo é realmente um tipo D, mas logo após tem um ajuste bom para o tipo T. Mas ambos são asteroides do tipo primitivo.
Então, algumas características que a gente pôde determinar: o período de rotação de um dos objetos, o período orbital do sistema também obtivemos para ser de cerca de 24 horas, o período que os dois corpos levam para girar em torno de um centro de massa comum deles, né? A densidade a gente pôde determinar também, ou seja, a densidade muito baixa, ou seja, entre 0,6 e 1,2 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, é muito interessante isso, porque bate muito bem com núcleos cometários. Ou seja, a gente está encontrando um objeto confirmando, né, a existência de núcleos cometários na região dos néus. Ou seja, núcleos cometários, eu digo isso para afirmar que provavelmente existem na região dos néus corpos que são cometas mortos propriamente. Ou seja, cometas que liberaram todo o seu material volátil, né, e ficaram com aparência asteroidal no final das contas. Então, mas pode ser que eles tenham algum material volátil no seu interior ainda. Então é bastante importante, porque volta para aquela questão que eu disse, que esses objetos podem ter trazido material orgânico, volátil, água para o nosso planeta, né? Justamente encontrar, né, fazer um censo, encontrar esses objetos próximos da Terra é importante também por isso. Aqui essas conclusões são justamente o que eu falei anteriormente, desse objeto, que está apresentado nesse artigo, foi publicado esse ano, agora em agosto, especificamente sobre esse sistema binário, né, que é o possível cometa dormente. E legal é que o Leonardo Santos, que foi meu colega aí da graduação em física, terminou o doutorado também no INPE agora recentemente, e nós estamos ligando nossos trabalhos e conseguimos aí submeter um outro trabalho baseado nesse binário. Léo trabalha com a parte de dinâmica, né, de como enviar uma espaçonave e ela ficar, né, em uma região que gaste menos combustível, como é a dinâmica em volta de um sistema binário, de um asteroide. Então, eu disse, Léo, vamos fazer sobre esse binário, sobre o 2017 YE, porque é um objeto muito interessante. Então, a gente fez o trabalho e ele já submeteu. Então, o próximo espaço é justamente investigar aqueles objetos que têm período de rotação muito rápido, que são esses que estão em azul, que são os que eu observei em período de rotação entre 2 e 3 horas, que estão muito próximos da barreira de rotação, justamente fazendo parte aqui do grupo onde estão os objetos binários, né? Então, vou investigar se eles têm características que identificam eles como binários. Então, até o momento já foram investigados 12. Eu consegui na tese já observar 12 que são possíveis asteroides binários. Isso por quê? Observando a curva de luz desses objetos, com período de rotação rápido, eu faço toda aquela metodologia, né, aplico aquela técnica de determinar o período de rotação, depois extrair, né, remover o período rotacional primário dos dados e encontrar uma curva de luz secundária. Essa curva de luz secundária pode revelar sinais de eventos múltiplos, que são aqueles eclipses ou ocultações, né? Nesse caso, a gente tem aqui, após a remoção, a gente tem um possível evento múltiplo que ocorreu aqui, nessa noite observada. Então, eu digo que é um possível binário porque eu não tenho todos os eventos múltiplos para se concretizar, ou seja, para se ter uma curva de luz orbital completa que mostre todos os eventos ocorrendo e assim determinar o período orbital. Isso eu não tenho. Por quê? Porque as observações, quando foram feitas na época, foram feitas para determinar apenas o período. Então, eu estou usando aqueles objetos que têm uma grande cobertura, uma cobertura razoável, para se investigar se eles têm sinais de binaridade, né? Isso lembrando que o período orbital desses objetos está em torno de 20 horas, né? Em torno de 20 horas do período orbital. Então, teria que ter uma cobertura observacional maior do que isso para poder ter chance de capturar, né, de observar os eventos múltiplos. Então, com esse estudo, a gente tem aumentado, né, para o número de néus com propriedades físicas conhecidas, temos possibilidade de estudar o efeito Yarkovsky e, assim, ajudar a prever melhor a órbita desses objetos. Nós temos investigado e determinado características físicas de asteroides binários, identificado também binários suspeitos. Temos investigado a força de coesão, como ela atua nos asteroides, que é algo bastante novo e que é interessante de ser investigada, uma vez que conhecer a força de coesão desses objetos também é uma maneira de prevenir impactos, né, futuros com a Terra, uma vez que é preciso conhecer a densidade, força de coesão e tudo mais, para se planejar uma missão, se ter realmente uma estratégia para se evitar qualquer colisão.
A detecção também de núcleos cometários e asteroides primitivos na região dos néus também é algo que nós estamos investigando, e é muito interessante, uma vez que a gente tem identificado esses objetos próximos da Terra. É legal porque a gente pode saber realmente como foi o passado e como esses materiais podem ter chegado até a Terra, trazendo material orgânico, material volátil. Então, esse estudo completo e dos colegas só é possível porque nós temos um telescópio dedicado a esse tipo de pesquisa. E esse observatório está aqui, né, próximo de nós, em Pernambuco. Tá bom? Então, aqui os trabalhos que eu estou desenvolvendo no momento. Então, espero que tenham gostado. Desculpa mesmo aí pela demora, foi muito longo. Bom, obrigado, Felipe. Ótimo seminário, bastante informação, assim, coisas que eu nunca imaginei, né, sobre astronomia, né, você falou aí. Bom, mas antes de entrar em perguntas, né, eu queria que todo mundo aí abrisse o microfone para a gente fazer uma salva de palmas aí para o palestrante, né? Vou começar com as perguntas. Quem quiser levanta a mão. Não vou abrir para muitas perguntas por causa do horário avançado, mas duas perguntas a gente consegue. Antônio Miranda, por favor, e depois eu passo para você. Eu queria, antes de perguntar, fazer uma observação para dizer que o seguinte, que apesar da negligência do bobonauta e da perseguição do genocida, nós continuamos a mostrar que é possível fazer ciência séria de qualidade em todas as regiões do Brasil. É importante destacar isso. A nossa constatação é de que ainda há essa resistência da ciência em todos os níveis. E esse é um exemplo claro. Quero dizer também que a Universidade Federal Rural precisa, junto com a UFPE e a Univasf, conhecer esse observatório no sertão de Pernambuco, que nós não conhecemos, né? Partindo da própria reitoria. A universidade está muito refém da conjuntura, está muito burocrata e covarde, não está avançando nessas questões. Está aí um exemplo claro que a universidade precisa ir conhecer esse observatório, né? E trazer para nós, que já somos parceiros oficiais, né, a presença da universidade junto a esse centro de pesquisa internacional. Aliás, o Observatório de Itacuruba conseguiu, em congressos internacionais da área, oficializar e batizar o nome de 2 asteroides, um chamado asteroide Itacuruba e outro chamado asteroide Itaparica. Isso é um feito extraordinário, importantíssimo para a gente, né? E, repito, essa parceria com o Observatório Nacional, que está formando esses jovens e essas jovens da região Nordeste, está só no começo. Temos poucos, precisamos mais. As universidades têm que incentivar mais e bancar isso, né, para que nós tenhamos um sucesso a partir da prata da casa, como é Felipe, Prícido e tantos outros mais. Tá? Então, eu quero dar os parabéns a Felipe e dizer que você, né, tem a perspectiva que nós tentamos fazer um convênio para o seu pós-doutorado ser feito, pago pela FACEP, na Universidade Rural. O problema é que chegou a pandemia, degringolou tudo e nós não conseguimos, não é verdade? Então, que nós tenhamos essa perspectiva de você, Plícida e o Wesley e os outros mais, se for possível, torço para que desemboquem na pesquisa aqui no estado de Pernambuco e no Nordeste. Afinal de contas, Daniela e Terezinha, né, deram uma grande contribuição, né? E como são jovens há mais tempo, merecem também uma aposentadoria e um descanso, porque já contribuíram bastante, né, para a ciência nacional e em Pernambuco. Então, quero saber da sua perspectiva de ficar aqui com a gente. Sim, nós tentamos, né, um edital da FACEP que foi lançado, acho que em 2019, e ficou atrasado, ficou sendo postergado. Aí eu consegui, né, felizmente eu consegui, quando terminei o doutorado, eu fiz um pós-doc de 6 meses,
que foi na modalidade PCI, que é aquele Programa de Capacitação Institucional, foi o primeiro, aí saí dele e fui para o da FAPESG, né, que tinha mais perspectiva e mais longo. Então, mas essa questão de pós-doc, né, é incerta, né, acaba, você depois não tem muita perspectiva, mas sempre eu estou de olho mesmo nos editais da FACEP. Esse que eu perdi, ele foi aberto e teve concretização agora, recentemente, nesse ano. Mas como eu estava numa situação confortável, eu acabei e perdi, né? Não fiquei vendo a todo momento, eu acabei passando despercebido, mas tem perspectiva de ter novamente esse edital, que eu esqueci agora o nome é o PRT, né? Alguma coisa assim, que é justamente de trazer pesquisadores que se formaram em outros estados para a região Nordeste. Pedro? Tá. Bom, dar os parabéns ao Felipe, né? Apoiar aí as palavras do Miranda. Felipe, eu fiquei curioso com duas coisas. A primeira coisa é a seguinte: esses dados estão aonde? Assim, essas séries temporais que você obtém aí, elas ficam disponíveis? Elas, assim, tem um banco de dados no ON? E aí, a depender disso, eu tenho outra pergunta. Mas é curta. Não. Cada pesquisador, né, cada pessoa que utiliza os dados do observatório, ele fica com os dados sob sua responsabilidade para realizar sua pesquisa. Então, eu tenho meus materiais das minhas análises só no meu computador mesmo, que foi os dados dos artigos, da tese de mestrado, da tese de doutorado, e por aí vai. Certo, então não existe um banco de dados, né, de onde você possa ter isso. Não. Eu fiquei muito curioso com relação a quando você faz aquele processo inverso, né, de reconstruir a forma do objeto, né, os objetos, via de regra, se tornam lisos, né, mas na prática eles são porosos, eles são rugosos, né. Tem estudos nessa linha, e a partir dessas séries temporais é possível investigar isso? É uma pergunta que eu fiquei. Tem. As curvas de luz, elas fornecem muitas informações. Além do período de rotação, né, que é o mais simples, é como se ela fosse dividida tivesse vários aspectos. Um deles é o período de rotação, outro é a direção de polo, e outro é também se tiver variações de albedo. Variações de albedo é se o corpo for heterogêneo, tem uma face de uma composição, outra face de outra. Logo, o brilho vai ser diferente. Então, a curva de luz pode ter essas características. Se a curva de luz também for muito bem coberta, tiver pouco erro, ou seja, como é que se diz a palavra? Tem uma cobertura muito boa, com baixo ruído e tudo mais, a gente pode ver características que podem ser devido a crateras e vales, montanhas nos asteroides. Aí entra outro tipo de inversão, né, que é um problema inverso. Aí, esse problema inverso que eu geralmente aplico é o que constrói modelos de forma convexa, né? São esses justamente que apagam, né, todas as estruturas, né, de forma lisa. Mas tem uma inversão que pode utilizar para se ter uma forma convexa e côncava, como se fosse côncava. Mas outra palavra que dá, não é côncava, não, é inversão convexa, esqueci o nome da palavra, mas você consegue observar, modelar melhor questão de rugosidade, crateras e por aí vai. Eu ainda pretendo aplicar esse método, é mais complicado um pouco, mas como eu tenho objetos que foram observados ao longo de muito tempo, e eu pretendo, quando eles retornarem, né, em sua passagem ao redor do Sol, e eu puder observar novamente, eu vou complementar com mais curvas de luz, porque exatamente para se ter uma forma mais realista, eu tenho que ter uma cobertura muito maior para eu ver detalhes, né, as várias faces do objeto. Então, também tem essa questão observacional também. A Plícida levantou a mão. Olá, gente. Boa noite já, né? Então, Pedro, só para, assim, né, complementar o que o Felipe estava falando também, outro estudo que se faz é ver a variação do brilho do objeto de acordo com a geometria de observação. Aí você vai tendo mais informações a respeito do relevo e também do material que compõe a superfície, até desses microgrãos, né? Que aí você analisa isso por meio da soma do quão o material reflete a luz do sol pela superfície. E também acontece também, se o corpo for mais escuro, efeitos de sombras também. E
no caso, essa variação da luminosidade de acordo com a geometria de observação, né, que é feito a Lua. A Lua tem fases crescentes, cheias, né, minguantes. Então, se você estuda o objeto de acordo com essa variação de fases dele, você consegue ter um entendimento melhor do relevo e dos microgrãos também, da superfície. E da composição do material também. Obrigado, Priscila. Tem tempo mais uma pergunta, se alguém tiver, faço uma para a gente terminar. Então, vou agradecer aí o Felipe, né? Belíssima apresentação, muito bom, obrigado. Obrigado a todos e todas pela presença, né? Pelo tempo, e até a próxima, até semana que vem, no nosso próximo seminário. Felipe, um grande abraço e boa noite para todos e todas. Obrigado, pessoal. Obrigado boa noite, a todos. tchau. Valeu mesmo. Um prazer. Boa noite, parabéns, Felipe. Obrigado, professor Jairo. Tchau, Miranda. A gente se vê em breve. Pádua.